Olá, sexto ano. Nós vamos agora para a nossa quarta unidade da apostila do primeiro bimestre, onde nós vamos estudar a Grécia Antiga, começando com a formação do povo grego até quando eles chegam a construir as suas grandes cidades. Esta unidade do sexto ano é uma das mais importantes. Eu digo que é uma das mais importantes porque o que nós vamos aprender nessa unidade, nós vamos precisar em unidades mais adiante. Inclusive, e nas outras séries, nos anos que virão, nós vamos precisar saber sobre a Grécia Antiga, tá certo? É uma das civilizações do mundo antigo mais importante para nós, tá certo? Então nós vamos começar com a primeira aula falando da formação da Grécia. Bem, a Grécia, ela é um país existe até hoje com esse nome de Grécia. Portanto, é um país que tem origem no povo grego antigo, falam o grego, mas o país da Grécia hoje é bem menor do que foi na antiguidade. A Grécia, quando surge, ela surge lá no sul da Península Balcânica. Eu vou mostrar no mapa a Península Balcânica, mas antes vamos lembrar o que é uma península. Nós já discutimos isso em sala de aula. A península é quando nós temos uma parte de terra em que tem 3 lados cercados de água e uma parte é presa ao continente. Então, uma ilha ela tem todos os lados em volta dela com água. No caso de uma península, são 3 partes com água e uma presa ao continente. Então essa é a forma mais simples de se decorar, de se saber como é que é, o que é uma península. E nós estamos tratando aqui da Península Balcânica. Os primeiros povos que habitaram a região vão ser os cretenses. Os cretenses, bem lá ao sul da Península Balcânica, e também numa ilha chamada Ilha de Creta, onde moravam os cretenses. E os cretenses têm uma característica muito importante, porque os cretenses, se comparado com outros povos da região, eles tinham um grande desenvolvimento tecnológico e também um desenvolvimento intelectual. Era um povo que tinha uma produção cultural muito grande. Então isso é muito importante. Se comparar os cretenses com outros povos próximos da mesma época, eles eram os mais desenvolvidos em termos de tecnologia e de conhecimento. E por conta disso, eles também influenciaram outros povos, mas povos que foram invasores deles, povos que invadiram a região onde os cretenses moraram, que absorveu o conhecimento que os cretenses tinham. Por exemplo, os aqueus invadiram a região e absorveu o conhecimento dos cretenses, os eólios, os jônios, os dórios. Então, esses são os principais povos que habitaram aquela região. Então veja aqui que eu ainda não estou falando de um povo grego, estou falando de vários povos que ocuparam uma região que um dia se tornará a Grécia. E vai ser a união desses vários povos que vai formar o povo grego. Então nenhum deles ainda é grego. Vai ser a união, a junção desses povos que vai formar o povo grego. Vamos observar aqui nesse mapinha. Então aqui esse mapa trata dos povos que formaram a Grécia. Então, na legenda aqui nós sabemos que os pontos representam as cidades, as manchas verdes os dórios, as manchas amarelinhas os eólios e os aqueanos, o laranjinho os jônios e também outros povos. Então percebam o seguinte, ó, a parte mais colorida é essa daqui. Essa daqui é a Península Balcânica. Perceba que nós temos água, água e água. Ó. O Mar Jônico, Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. E aqui está preso ao continente europeu. Então aqui nós temos uma península, uma grande península. Um outro detalhe importante é aqui, ó. Aqui nós temos um pedacinho de terra que tem água aqui, água aqui, água aqui e tem mais esse pedaço que está preso ao continente. Portanto, aqui também tem uma península. E esta península aqui nós vamos falar bastante dela, que é a Península do Peloponeso. Se nós formos um pouquinho mais ao sul, aqui nós temos a ilha de Creta. Então, os cretenses moravam nesta ilha aqui, nesta região. Então, tudo isso é a Península Balcânica, e aqui a ilha de Creta. Então, aqui vai nascer o povo grego. Vamos avançar? Então, os aqueus, que vai chegar na região onde os cretenses já moravam, eles falavam grego primitivo. Isso é importante porque
vai ser a língua que vai predominar com o passar do tempo, porque todos os povos que moravam lá, cada um tinha sua própria língua, mas quando eles começam a se misturar, uma língua começa a se destacar. Então vai ser a língua dos aqueus, que vai formar um grego primitivo. Tá certo? Esse grego primitivo é porque ele vai ser transformado com o passar do tempo. Novas palavras vão surgir, novas pronúncias vão surgir. Então é um grego que vai servir de base para o grego que vão se falar mais adiante. Os aqueus ocuparam a região lá do Peloponeso. Então lá no sul da Península Balcânica, na região da Península do Peloponeso. Tá certo? Só que essa região é uma região pouco fértil. Porque é uma região que tem um relevo muito acidentado. O que significa isso? É uma região muito montanhosa. E quando nós vamos para a região da beira do mar, já que se trata de uma península, então tem bastante de água ali ao redor, é um litoral todo recortado. Então é um relevo muito acidentado. E com variações intensas de temperatura. Então teremos época do ano que é muito frio, épocas que é muito quente. Então tudo isso somado é ruim para a agricultura. Principalmente a questão de ter uma variação muito intensa de temperatura. Isso exige que as plantas cultivadas nessa região tem que ser uma planta muito resistente, tá certo? E às vezes a planta a produção de alimento que eles precisam não é resistente o suficiente para aquela região. Então vai ter escassez de produção de alimento. Mas os aqueus aprenderam a tecnologia dos cretenses. Então, os cretenses tinham algumas técnicas importantes, até na agricultura, que os aqueus vão aprender. E aí, eles invadem a ilha de Creta. Já que a região que eles moram, no Peloponeso, é pouco fértil, então eles vão procurar uma região mais fértil, vão procurar uma região mais rica. E a região que eles encontraram mais próximo, que era próspera e rica, era a ilha de Creta. Então, eles invadiram e dominaram a ilha de Creta, tá certo? A principal cidade dos aqueus era chamada de Micenas, tá certo? Isso vai ser importante porque muitos vão chamar os aqueus também de Micenas, tá certo? Então, ou micênicos. Então, é um outro nome para o povo aqueu. Então, eu vou voltar aqui no mapa só para relembrar o seguinte, ó. Aqui nós temos a Península Balcânica, Península do Peloponeso. Eles moravam, então, aqui no sul do Peloponeso, e eles vão invadir Creta. Então, eles moravam aqui e vão invadir a ilha de Creta, certo? Bem, os aqueus se unem aos cretenses, eles invadem a ilha de Creta, mas eles não matam os cretenses, não eliminam os cretenses, eles vão se unir com eles. Eles dominam, eles mandam agora. Mas haverá uma união com o povo cretense, uma união com casamentos, fazendo comércio entre eles, negócio entre eles. E é claro que haverá então uma troca de informação, uma troca de cultura, tá certo? Uma mistura dessas culturas. Então, se nós pegarmos a cultura de Creta mais a cultura dos micenas ou dos aqueus, nós teremos a formação da cultura cretomicênico. E vai ser essa cultura cretomicênica que vai nascer a cultura grega. Então, a cultura grega ela vem da cultura cretomicênica ou cretomicênico, que é a união das culturas dos cretenses com a dos aqueus, dos cretenses com a dos micenas. Aqueus e micenas, a mesma coisa, tá certo? Então, como nesse primeiro ponto nós estamos falando da formação do povo grego, quando que o povo grego se forma? Com a união das culturas dos cretenses com a dos micênicos, com a formação da cultura cretomicênico. E aí, como eles já moravam no sul do Peloponeso, juntando com a ilha de Creta, então eles vão se fixar em toda a região da península, do sul da Península Balcânica, certo? E é claro que eles se fortalecem e vão conquistar outras regiões. E aí nós teremos o período da famosa Guerra de Troia, que eu vou tratar em aulas futuras, tá certo? Então aqui nós aprendemos nessa aula como que formou o povo grego. Conhecemos os povos que moravam, o lugar que moravam, as características geográficas e vimos que com a união dos cretenses com os aqueus, com os micênicos, vai nascer a cultura cretomicênica que vai dar origem ao povo grego. Então aqui nós encerramos a nossa primeira aula da unidade 4 da nossa apostila, ainda no primeiro bimestre.